Um livro não se constrói sozinho. Essa é a dura realidade que eu encarei quando comecei a fazer publicação de forma independente. Ao mesmo tempo que essa é uma dura realidade, foi aonde eu encontrei as pessoas mais incríveis e amizades sensacionais que só foram me proporcionadas por causa das construções de livros que precisam de outras pessoas. Olá, meu nome é Diogo Oliveira e você está no Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre construção de livro, mas não a parte técnica, não aquilo tudo que você vê de aprendizado, mas sim um pensamento e, claro, aproveitando que o meu livro Desde está em pré-venda, o link está aqui embaixo, R$ 45 com bônus, você vai descobrir clicando no link. Eu queria aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho dos processos e agradecer as pessoas que fizeram parte da construção do meu livro Desde a última ficha. E vamos começar por aquela pessoa que deu um auxílio incrível na construção da história do meu personagem e que me economizou horas e horas de pesquisa. Eu digo isso porque quando eu escrevi Sommelier, aconteceu um processo semelhante, porém eu tinha que viajar até outra cidade para conversar com um amigo meu sobre vinhos para que eu possa construir uma história e dessa história sair o meu livro. Mas dessa vez foi um pouco mais prático, graças ao meu querido amigo Marco Salgado, conhecido nas redes sociais como Titio Marcão, que me auxiliou falando um pouquinho como é a vida pastoral, pois um dos meus personagens, ele é um pastor que foi convocado por esse demônio para salvar a sua dimensão. Mas eu queria saber um pouquinho dos bastidores, como é o processo, como que a pessoa faz para se tornar pastor, como que é esse caminho. E o Marcos me deu grande auxílio em tudo isso para que eu possa construir a história. Então, meu primeiro agradecimento vai para você, Titio Marcão. Segundo, uma vez que o manuscrito foi feito, ele precisa passar por algumas pessoas que possam ler e te dar um retorno dessa leitura. E eu digo para todo mundo, quando se tem um bom leitor beta e você tem aí algum revisor no meio de um leitor beta, algum leitor crítico no meio de um leitor beta, e também a concepção do público desse leitor beta. E aí entram três pessoas que foram essenciais para a construção desse livro. O primeiro deles, Ednei. Ednei é uma das pessoas que eu vejo que realmente é apaixonado pela literatura brasileira. E eu digo isso porque ele é um dos poucos que eu vejo se arriscando a comprar e ler, que é muito diferente, novos livros de autores novos e independentes. Então, a contribuição dele não está escrita, mas está marcada em cada um que ele passa. Porque ele conversa, ele fala, ele faz anotações sagazes. E esse foi de grande ajuda, porque ele foi o meu primeiro leitor beta que me ajudou a ver o meu livro como leitor. Quando a gente começa a escrever um livro, pode parecer muito fácil, porém você cria vícios nessa escrita e esses vícios fazem com que você não consiga entender se realmente está bom para o público e o seu leitor beta vai trazer esse bom para o público nos pequenos detalhes. É aqui que o nosso ego baixa e a nossa profissionalidade aumenta para a gente poder corrigir o que tem que ser corrigido, aceitar o que tem que ser aceito e entender que nem sempre o que você escreve está claro a mensagem que você quer passar. Em seguida, temos aqui a pessoa que foi a mais provocativa desses meus leitores que deram certos pitacos. Pode-se dizer até uma leitura crítica em relação à obra, que foi o meu grande amigo e parceiro de podcast, João Vitor Santiago. Ele não deu só algumas provocações em relação a toda a história, mas também alguns pontos ali que fazem com que tudo isso seja refinado a ponto de ele falar: falta imersão aqui, isso aqui eu não entendi direito, por que que tem essa única frase aqui solta? Então, esses detalhezinhos são todos postos e que eu claramente aceitei, porque eu precisava ou queria. Afinal, eu quero o melhor da minha obra que seja impressa. Eu sempre coloco um limite para que ela seja lançada, mas até esse limite eu vou dar aonde eu conseguir melhorar, vai ser melhorado. E é assim que é e sempre será comigo. Claro que outras pessoas têm outras formas de trabalho, mas essa foi a que eu escolhi para mim. Afinal, a magia da literatura independente é justamente essa, poder fazer as coisas da forma que você entender, aplicar no mercado. No final você arrisca e se der certo, show de bola. Se não der certo, tenta de novo. Caso vocês não saibam, o João ele fez a maior provocação possível no meu livro. Ele virou para mim e disse: eu senti falta de como foi o início para ele achar essa máquina. No caso, o livro começa com um demônio olhando o cronovisor, que é uma máquina que busca a visão de outras dimensões. Então, o demônio que veio para a nossa dimensão está sendo vigiado pelo demônio da dimensão dele. E ele falou: pô, o que aconteceu
para conseguirem chegar nessa máquina. E foi graças a essa pequena provocação do João que eu criei o livro-jogo que acompanha Dade. Se você comprar na pré-venda por R$45, bonitinho, vai de graça, para você ter escolhas diferentes e chegar ao objetivo, entender como foi essa caçada pelo cronovisor. E por último, uma pessoa que já me ajuda a algumas obras e que também eu sou um grande fã do trabalho dele, que também é meu parceiro de podcast. Estejam com seus amigos perto, a ponto de você trabalhar com eles, que é muito mais legal, que é o grande Rafael Zimichut, que já desde livros anteriores, ele não só faz uma leitura beta, mas junto com uma leitura crítica, e além de tudo, ele foi uma das poucas pessoas que pegou parte de revisão ortográfica que outros revisores que eu já tinha contratado antes não pegavam. Então, para mim, quando ele faz uma leitura, a revisão ortográfica vem junto, além dos detalhes técnicos de mais de 20 anos de experiência. E os outros detalhes técnicos para a construção do seu livro, diagramação, capa, preparação de texto, você consegue aprender não só procurando, por exemplo, vídeos no YouTube ou aqui no nosso estúdio literário, que aí você vai colocar na balança quanto vale o seu tempo em relação ao trabalho que cobram para isso ser feito, para você saber como é feito o trabalho e não se pagar por uma coisa que você acha que é de outro mundo. Eu digo isso porque falavam para mim que era impossível diagramar um livro por Word, e eu diagramo todos os meus livros pelo Word e conheço outros autores que fazem o mesmo, e todo mundo tem trabalhos excelentes. E nada disso adianta se você não tem uma gráfica que te entrega um material de qualidade, numa quantidade que cabe no seu bolso. E se você acompanha o canal e o estúdio há mais tempo, vai saber que a Fábrica do Livro é a nossa parceira oficial. Inclusive, tem cupom aqui na legenda para você ganhar 10% de desconto na primeira compra e 5% de desconto nas demais impressões que você fizer. O que eu gosto deles? A partir de 4 exemplares. Então, se você tem um investimento mínimo para pegar 4 exemplares, você já pode ter o seu livro em mãos e fazer com que a venda desses poucos exemplares paguem os exemplares seguintes. É só dar uma olhada nas nossas aulas sobre segunda edição de livro, que pode ser a primeira edição de livro para você, que eu mostro passo a passo como que isso pode ser possível. Mas queria agradecer também ao pessoal da Fábrica do Livro, que está comigo aí há mais de 2 anos, imprimindo os meus livros, aceitando as minhas loucuras e o mais legal, pegando formatos diferentes juntamente com essa facilidade. Baixa quantidade de exemplares a um preço que você vê o orçamento na hora. Diga-se de passagem, eu já esperei uma semana para receber orçamento de gráfica de pessoal que só aceitava no mínimo 100 exemplares, que ficava muito fora do meu bolso. Mas, se não fossem todas essas facilidades, o mercado de literatura independente estaria muito mais preso ao digital e não ao físico. Um grande diferencial quando eu comecei a ir em feiras é que eu percebi que ali o público vai já querendo pegar alguma coisa diferente. Está mais fácil de aceitar algo novo. Diferente do digital, que às vezes o seu trabalho é muito maior, com retorno bem menor. Quando você tem um livro físico em mão, te passa a credibilidade, te traz uma certa autoridade, diferente de só ter uma versão digital. Não que não tenha seus méritos, tem sim, são muitos. Porém, quando a pessoa vê você com o livro na mão, ela já te olha diferente. E quando você vai em feiras, ela faz questão de procurar algo. Se estiver dentro do que ela procura, você é um ganhador. Se não estiver, você pode ser lembrado de acordo com vários outros fatores. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria fazer de mensagem principal aqui nesse, além de convidar a você a participar da pré-venda de Dade, que já está ocorrendo e vai até o dia 20 de fevereiro, é agradecer a cada uma dessas pessoas, pois apesar de chamar publicação independente ou ser um autor independente, sem o auxílio desses bastidores, jamais seria possível ter um livro bom em mãos. E cada vez mais eu vou continuar escrevendo livros e vou precisar da colaboração de cada vez mais pessoas. E aguardo muito que, assim como eu conheci essas pessoas que estejam comigo, e caso não estejam, outras pessoas maravilhosas estarão, participarão da colaboração. E a César o que é de César. Eu não dormiria em paz se eu não gravasse um vídeo agradecendo cada um de vocês. Pessoalmente eu já agradeço cada um deles, mas eu gostaria de deixar público, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não dão mérito ou pessoas que criam uma certa ilusão que trabalhar de forma independente é trabalhar sozinho. Mas um velho ditado que já diziam para mim: devagar você vai rápido, mas acompanhado você vai longe. E é isso aí, espero que tenham gostado. Aproveitem a pré-venda de Dade, aproveitem os demais livros que eu tenho para vender, que também contam com a colaboração de muitas outras pessoas, e até o próximo vídeo.